Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês. No 18º capítulo, a comunidade franciscana, na 10ª parte. Frei Pedro, consubstanciado no clima da tolerância, revelou com alegria o que se passava no seu íntimo, assim perguntando: Pai Francisco, se fosse agradável ao Senhor, eu desejaria conhecer qual a utilidade do prazer. O homem de Assis, jovial e sorridente, interessado na paz de todos os seus companheiros, falou com serenidade. Frei Pedro, jamais me esqueceria de tocar nesse assunto que interessa a todos. Todos os assuntos devem ser lembrados na nossa comunidade para a nossa própria cultura espiritual. Cumpre-nos vigiar todas as interpretações que dermos a tais assuntos, para que cooperemos com a própria perfeição das nossas regras. Não é o que eu digo que será o certo, é o que for certo aprovado pelas nossas consciências em conjunto e ainda submetido ao disciplinador comum que se chama tempo. Prazer, meu filho, tem várias modalidades de interpretações dependendo muito da evolução da alma. O prazer do guerreiro é fazer a guerra e vencê-la. O prazer do comerciante é vender, enriquecer-se cada vez mais. O prazer do camponês é adquirir terras e mais terras, e todos os anos colher o mais que puder, regurgitando os seus celeiros de frutos e sementes. O prazer do político é alcançar postos e mais postos de mando, dominando os povos. O prazer da mãe é ver os seus filhos bem de vida, vivendo em paz. O prazer do tribuno é falar bem e ser famoso. O prazer do escritor é escrever de sorte que todos gostem. O prazer do usuário é o ouro. As enumerações poderão ser infinitas nas linhas do prazer. No entanto, bastam essas para que possamos entender como escolher o nosso prazer. O prazer real da nossa comunidade é o mesmo prazer do nosso Senhor Jesus Cristo, o de servir com todos os cambiantes do amor, de compreender com todas as modalidades do entendimento, de sermos bons com todos os recursos da perfeição, de ajudar com todos os meios para reerguer o beneficiado, de perdoar com completo esquecimento das ofensas, de falar em todas as línguas conhecidas pelos sentimentos, de repartir o que temos com a máxima segurança, de aliviar todos os sofredores que estiverem ao nosso alcance. Devemos ter igualmente um grande prazer em ouvir quem aponta os nossos defeitos, em amar sem condições, em todos os rumos das nossas atividades e, por último, em servirmos de instrumento para que fale por nós o Verbo Divino. E nessa mesma sequência deveremos sentir prazer no respeito às convicções das criaturas no campo religioso, político, filosófico, sem impor às vidas alheias o modo como vivemos. Se sentimos prazer na liberdade, devemos oferecer o mesmo prazer aos outros, porque Deus sabe o que fazer, filtrando todos os prazeres incentivados pelos homens, deixando o prazer divino que ele achar conveniente para nossa felicidade. Frei Silvestre, portador de alta dignidade, estava aguardando uma pergunta para que todos ouvissem com atenção e assim se expressou com alegria. Pai Francisco, se for oportuno, eu queria compreender melhor por que dessa urgência de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, se a Igreja Católica já o faz há mais de 1000 anos. Francisco, agraciado pela paz de coração e rejubilando-se de contentamento, principalmente pela pergunta articulada, falou sem rodeios. Devo, nessa hora, dizer a todos os companheiros de trabalho a nossa missão diante da Igreja, onde o nome de Pedro, o apóstolo, figura como o primeiro Papa da cristandade. Primeiramente, queremos que todos compreendam e saibam do nosso respeito por essa Igreja de Deus, que se fez presente no mundo pelos seus representantes. Essa Igreja lutou com todas as suas forças no sentido de manter o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aceso em todas as suas virtudes. Depois de determinado tempo, ela se aliou, como é do conhecimento de todos os irmãos, ao Estado, para aliviar as perseguições contra os cristãos, de maneira tal que o Evangelho pudesse avançar mais livre da ignorância humana, envolvendo o espírito da letra, que silencia certas verdades. Até aí concordamos, devido à situação espiritual da humanidade não estar preparada para tal vivência em espírito e verdade. No entanto, o deslize avançou além das linhas em que deveria parar, e se descuidaram
em demasia da essência de sorte a procederem de forma pior do que os políticos e os guerreiros. E o contrassenso maior foi e é matar em nome de Deus e de Jesus Cristo. Eles, os dirigentes da Igreja Católica Apostólica Romana, perderam as condições espirituais de pregar o Evangelho. Muitos deles já nasceram condicionados pelas novas escolas de sacerdotes, imbuídas do crime, do orgulho e do egoísmo, do fausto e do mando, da prepotência e da vingança. E agora, como voltar atrás e reconduzir a religião às bases verdadeiras? O tesouro maior do mundo escapou das suas mãos, pelas interpretações de falsos teólogos eivados que estavam e estão da influência do ouro e do bem-estar material. Se não fosse isso, não precisariam do nosso trabalho. Nós iríamos de corpo e alma engrossar as fileiras do clero organizado. Estamos aqui, como nos recomenda o Senhor, sempre ouvimos para que levantarmos a sua igreja e reconstruí-la nos alicerces primitivos do amor e de caridade. Não se pode dizer que todos da igreja erraram, pois generalizar qualquer assunto é demonstração de cegueira espiritual. Existem muitos sacerdotes que lutaram e lutam, dando a própria vida em favor da pureza dos conceitos do Cristo, e isso é louvável nos dias que correm. Mas os dirigentes, na maior parte, estão influenciados pela dissonância doutrinária e esqueceram o amor, e se porventura falam nele, não o vivem. Esqueceram a caridade e, se por vezes falam nela, se esqueceram das obras, esqueceram do perdão e se lembram dele algumas vezes, nunca perdoam. Falam muito da paz, entretanto não dão passo em favor dela. Somos ovelhas no meio de lobos, pelas ideias que estamos cultivando. A qualquer hora seremos atacados, porque a nossa prática vai prejudicar a vida deles, incompatível com a vida de Jesus Cristo. A urgência que temos de pregar o Evangelho é nesse sentido. Relembrar o Evangelho primitivo de que, graças a Deus, não mudaram a letra, mas o sentido com o qual poderemos, com a graça de Deus, recompor a casa, usando mais da própria prática para depois falar daquilo que foi vivido. Reiteramos aqui o nosso agradecimento à igreja que está caindo por ter conduzido o nome de Jesus na viagem dos séculos e onde o reencontramos na vida de alguns corações que amam. Agradecemos ainda pela aquiescência de sua santidade em nos abrir os caminhos e aceitar as regras propostas por nós junto à sua compreensão. Não devemos esperar nessa jornada algo de bom para nosso próprio proveito, porque a humanidade já está habituada aos maus costumes e o nosso proveito e o nosso trabalho é de sacrifício, de disciplina, de amor na sua mais alta pureza, concernentes os bons sentimentos. Não devemos julgar qualquer pessoa, nem as instituições que já se fizeram presentes no mundo, mas temos um dever pela voz que nos chama a trabalhar. E se acreditamos nela, vamos, sem esperar, vamos servir. Então, vou parar por aqui. É longo esse texto. Aqui ele vai falar primeiro nessa questão do prazer, né? O que é o prazer? E ele deixa claro, né, que prazer depende de quem está sentindo, né? O prazer de quem está com fome é comer. O prazer de quem está precisando pagar suas dívidas é ter o dinheiro. Então, o prazer é relativo. Vai de indivíduo para indivíduo, dependendo da sua necessidade, né? Como o meu prazer hoje era tomar um remédio e passar essa dor aqui nas costas. Eu tô falando com vocês e as costas tá pedindo para sair da cadeira. Então, o prazer é muito relativo. Para eles poderem passar essa mensagem do prazer, eles vão ter que tomar muito cuidado, porque eles não vão poder dar muita margem ao materialismo. Afinal de contas, o surgimento aí dessa nova igreja proposta por Francisco de Assis é trabalhar mais o lado espiritual do que o material. Então, eles vão ter aí como uma missão a transformação desse materialismo em um campo vasto para a valorização do espírito.
Então, eles vão atravessar poucas e boas para poder fazer essa transformação. Até porque ele vai mexer com muita gente importante, né? Que tem bens, que tem posse, que tem o domínio, né? E aí depois vem essa questão, né? Se o que eles vão falar, a igreja já fala, por que eles precisam falar de Jesus? A igreja já faz isso. Por que eles precisam falar sobre o Espírito? Se a igreja já faz isso. E aí Francisco, ele retoma, inclusive, a retórica que ele teve com o próprio Papa, né? E foi aí que o Papa respeitou ele, porque ele não é burro. Ele mostrou claramente para o Papa que ele vê onde é que está o defeito da Igreja Católica. O defeito da Igreja Católica foi se aliar ao Estado para buscar a sua proteção, que na época existiam as guerras, né, religiosas. Estava vendo já a movimentação para o protestantismo e tantas outras religiões, né, aparecendo, o islamismo. Então, essas guerras religiosas, a igreja poderia se enfraquecer. Então, ela se uniu ao Estado, ao poder político, para conseguir a sua segurança. Só que o Estado é materialista. O Estado, ele quer posses, ele quer terra, ele quer domínio, ele quer poder. E a igreja, quando se juntou ao Estado, ela cresceu o olho. Ela sucumbiu, foi ali. Porque até então a igreja estava fazendo o papel que Cristo gostaria que fizesse. Levar às pessoas o desenvolvimento espiritual. Mas ela foi buscar esse apoio e ali ela perdeu um pouco o rumo dela, né? Ela continua trabalhando no lado espiritual, porém ela é a ditadora da verdade. Se você questionar qualquer coisa que ela diga, você é um herege, você vai para a fogueira ou vai para a tortura através da Santa Inquisição. E as cruzadas, que eram as guerras que eram propostas pelo governo, pelo Estado, passou a ser uma guerra santa declarada pela Igreja Católica, que apoiava também o Estado, em troca da segurança que ele oferecia para ela. Então, os soldados já não eram mais alimentados pelo sangue. Vamos lá para matar e ter o poder. Não, nós vamos lá para matar, ter o poder e ganhar o céu. E dentro desse contexto, a igreja foi se fortalecendo e foi se enriquecendo e perdeu parte da missão, que era transformar as pessoas moralmente. A ideia de Francisco é resgatar apenas esse lado espiritual. Ele não quer terras, ele não quer briga com o Estado, ele não quer poder, por isso que a igreja falou, não oferece perigo nenhum. Se ele não está querendo nada que é nosso, agora se ele quisesse alguma coisa que é nosso, se ele fosse colocar as pessoas contra nós, não, é um Zé Ruela, né? Um cara que vai abrir uma capelinha, vai colocar meia dúzia de gato pingado lá dentro, é assim o Papa pensava, né? Vai ficar falando sobre Jesus, não interfere em nada no trabalho da igreja, tá bom. Agora, se ele falar contra a igreja, ele vem aqui prestar conta com a gente, né? Então, esse foi o acordo de Francisco com o Papa. Ele não fala mal da igreja, ele trabalha a espiritualidade com as pessoas e pronto. E não quer nada que é da igreja, ele não quer terreno, ele não quer posse, não quer nada. Ele abriu mão, inclusive, da riqueza que o pai dele tinha. Então, se via bem claro que ele era um cara que não ia querer nada da igreja mesmo. E nessa confiança, Francisco repassou a conversa que ele teve com o Papa, né, que foi justamente essa transformação da católica que ela se perdeu. Mas ele aponta um ponto positivo gigante nela. Se não fosse a Igreja Católica, nós teríamos perdido a Bíblia. Ela foi a verdadeira guardiã da Bíblia, né? Aos trancos e barrancos, fazendo um monte de coisa errada, a Igreja Católica também fez muita coisa certa. Então, realmente, nós não temos que falar mal dessa religião, nós temos que respeitar pela importância que ela tem de ter sido ali a guardiã das Escrituras. Agora, os desvios dentro da Igreja Católica, tá lá na Bíblia, né? Maldito o homem que acredita no homem. A matéria corrompeu.